Bora lá, fiel, o Craque Neto trouxe informações exclusivas do Corinthians aqui nos Donos da Bola de hoje. E ele já cravou a data que o Roberto vai retornar aos gramados, pegou todo mundo de surpresa. Trouxe uma matéria bem legal aqui também sobre o Dorival Júnior, que ele é o maior campeão aí da Copa do Brasil, que claro deixa o Corinthians como favorito pra competição. E você, acha que vai ser quanto jogo hoje lá em Curitiba? Deixa seu palpite aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana pra sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolações, bora pras notícias do Corinthians com o Craque Neto. E o Dorival Júnior tem a possibilidade de poder ser tetracampeão em relação à Copa do Brasil. A gente tem a matéria, vamos colocar a matéria aí aqui nos Donos da Bola. Dorival Júnior. Aos 63 anos, são mais de 40 dedicados ao futebol. Mais de 20 anos como treinador, 13 títulos na prateleira, ele sabe ganhar. E quando o assunto é Copa do Brasil, o currículo pesa ainda mais. 3 conquistas na carreira, a mesma marca do Timão, que também já levantou o troféu 3 vezes. Agora essas duas forças se encontram. Juntos, Dorival e Corinthians somam 6 taças na Copa do Brasil. E estão prontos para escrever mais um capítulo dessa história? Foi no Santos, em 2010, que Dorival viveu um dos seus trabalhos mais memoráveis. Com Neymar e Ganso comandando o ataque, o time da Vila Belmiro não tomou conhecimento dos adversários. 39 gols em apenas 11 jogos. Na decisão, superou o Vitória e conquistou a primeira Copa do Brasil da carreira de Dorival. Eu fico feliz de ter, em termos de Copa do Brasil, alguns números interessantes. O Santos de 2010 foi a equipe que mais fez gols em uma edição de Copa do Brasil e talvez dificilmente alguma equipe atinja os números que nós tivemos naquele momento. Se não me falha a memória, 39 gols. Eu tenho um percentual de vitórias interessante, talvez o treinador com não o maior número de vitórias, mas percentualmente somado todos os jogos, eu tenho a maior equivalência entre resultados positivos e 4 finais dessa competição. Se Dorival construiu uma trajetória vitoriosa na Copa do Brasil, o Corinthians também sabe bem o que é levantar esse troféu. Essa relação começou lá atrás, em 1995, quando o Timão colocou a primeira taça da competição na prateleira. Foi uma campanha perfeita. 10 jogos, 8 vitórias e só 2 empates. E não foi contra qualquer adversário. Do outro lado, um Grêmio poderoso, comandado por Luiz Felipe Scolari. Um time que tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil em 94 e que semanas depois seria campeão da Libertadores. Aquela conquista teve um peso especial. Era só o 3º título nacional da história do Corinthians. Antes dele, só o Brasileirão de 1990, com Neto como protagonista, e a Supercopa do Brasil em 91, com o camisa 10 marcando o gol do título contra o Flamengo. E o destino tratou de colocar essas histórias frente a frente anos depois. Em 2022, lá estava o Corinthians na final, mas do outro lado estava Dorival, comandando um Flamengo avassalador. Com Pedro e Gabigol no ataque, um time que encaixou de vez, o rubro-negro emendou uma longa série invicta. Na terceira passagem pelo clube, Dorival levantou a taça que faltava para a geração de 2019, aquela que nem Jorge Jesus conseguiu conquistar. Mas se o Corinthians parou no vice em 2022, na história da Copa do Brasil, ele também sabe o que é voltar mais forte e levantar a taça. Foi assim em 2002, quando o Timão conquistou o bicampeonato da competição. O Corinthians desbancou o Brasiliense na decisão por 3-2 no agregado e levou seu 2º troféu para o Parque São Jorge. 7 anos depois viria a consagração com um time histórico. Em 2009, o Alvinegro conquistou a 3ª Copa da sua história e com o protagonista à altura do feito, Ronaldo Fenômeno. Olha só o Ronaldo, é boa a bola, ele olha para a área, ajeitou o Ronaldo, bateu! O Corinthians é dele, é do Ronaldo!
Corinthians alcançou o tricampeonato em 2009. Anos depois, seria a vez de Dorival conquistar sua terceira taça, em 2023, apenas um ano após deixar o Flamengo. Por ironia do destino, reencontrou o ex-clube na final, mas dessa vez à frente do São Paulo, e fez história, conquistou a inédita Copa do Brasil do tricolor. Ah, o futebol! E pensar que um dia disseram que Dorival Júnior vivia só de sorte. Não, eu continuo dando sorte. Eu prefiro resumir dessa maneira. Até porque todos os trabalhos que nós tivemos aí, tirando 7 grandes equipes de zonas de rebaixamento, chegando em 13 conquistas e 5 vice-campeonatos. É muita sorte. Agora essa tal sorte vai vestir o manto alvinegro. Juntos somam 6 taças. E o objetivo, é claro, buscar o tetracampeonato. Nós vamos ganhar na bola. Agora a nossa passagem é na bola. Ok? Tranquilidade para jogar. Fiquem tranquilos. Nós vamos passar, moçada. E tem uma coisa, dessa aí no Palmeiras, foi da entrevista do Felipe Melo, que disse que vai dar porrada, que ia bater em todo mundo. Falou isso no coisa, aí veio o Dorival Júnior, veio o Mendes, ó, estamos aqui para jogar bola, não vamos brigar com ninguém, e quem brigou foi o Palmeiras. E uma coisa idiota do Corinthians, que no jogo seguinte foi jogar, brigaram. Lembra? Não sei contra quem que foi, acho que contra o Juventude. Juventude, lá. Aí foram lá, não usaram a cabeça, Juventude foi lá e ganhou o jogo. Dessa matéria aí não tem sorte. Eu, particularmente, não acredito em sorte e nem em azar. Eu acredito em competência e incompetência. Por que Deus vai dar sorte para um e não vai dar para outro? Né? Então a gente que faz. E eu acho uma sacanagem o cara querer perguntar se foi sorte do Dorival Júnior. 3 vezes campeão, não foi sorte, foi competência. Qual é a grande vantagem hoje? E que, por sinal, o que o Ronaldo Fenômeno jogou, Nossa. Impressionante. Nossa. O que ele fez com a camisa do Corinthians é impressionante. O que ele deitou no Internacional, impressionante. O que ele fez com o Santos, com o Campeonato Paulista também, eu com o Luciano do Vale lá fazendo o jogo, impressionante. O Ronaldo aí estava com 100 quilos. Com 100 quilos, e tá tudo certo. Grande Ronaldo, é pesado, né, Ronaldo? É o seguinte, dá para entender daqueles 2 jogos que o Dorival Júnior fez contra o Palmeiras. Primeiro, né, jogou de uma maneira muito inteligente, jogando na Neoquímica Arena, depois foi mais ainda e conseguiu a classificação. O Dorival Júnior tem 3 títulos na Copa do Brasil, porque com aquele nariz que ele tem, ele cheira o título. Ele já leva vantagem de cheirar o título antes do outro treinador. Exatamente. Certo, o Odair Helman hoje, que é um menino maravilhoso, e o Odair Helman, que é um baita de um treinador, ele teve naquele acidente fatídico, né? É incrível que o pessoal lá do Brasil de Pelotas, né? Chavantes, né? Uma das torcidas mais empoderadas do país é o Odair Helman, que estava lá também, que salvou várias pessoas, como o Derlei também do Grêmio, né? E as pessoas esquecem muito isso. E aí, o Dorival Júnior, ele tem esse entendimento de fazer isso. E no jogo contra o Palmeiras, sinceramente, eu não acreditava muito em relação ao jogo. Você acredita muito no Corinthians, porque o Corinthians é muito forte, é muito grande. O Corinthians é um dos maiores times do mundo, meu irmão, não tem pra ninguém. O Corinthians é o Corinthians. Pode falar o que quiser. Qual que é a maior torcida no Paraná? Sabe qual é, Souza? Não. Sabe qual é, Vinícius? Deve ser o Corinthians. Não, né? deve ser não. Você sabe ou não? É o Corinthians. É o Corinthians. Do Paraná é o Corinthians. É impressionante. Então, que por sinal, até o pessoal do Atlético Paranaense está vendendo muito mais ingressos, mais de 80 mil pessoas procurando ingresso para 4 mil ingressos. Caramba. 80 mil. Olha a chegada do Corinthians lá em Curitiba, num hotel, Memphis parando, todos os jogadores parando, atendendo. Parabéns aí aos jogadores que pararam para atender, né? A torcida, a criançada, gente velho, gente... E aí, ó, tá o Dorival Júnior. Olha lá, se ele fica de lado, a foto não sai. Porque se ele fica de lado, o cara tira a foto, só aparece o nariz dele. Não, quebra o celular. Não, ele quebra o celular. Quebra. Ele é aquele verdadeiro pica-pau. E aí o Corinthians chegou e teve o entendimento de... Aí o Fabinho Soldado, que vai continuar no Corinthians, graças ao Fabinho Soldado, o Corinthians, pelo menos, não caiu no passado, foi campeão paulista. Tá ali o filho do Júnior, tá ali o pessoal. Qual a ideia desse jogo contra o Atlético Paranaense, que tá muito mal na Série B, diga-se de passagem, ganhou do São Paulo nos pênaltis, tava 2-0 aqui no Morumbis. Morumbis não é mais não, porque os caras eram bis, não é Morumbis de bis? Os caras tinham 20 bis, hoje tem 16.
pode isso. Os caras diminuíram 4 bis da caixinha. E o bis tá menor, né? E o Não, e o preço? bis menor ainda. E o Vocês preço? estão de brincadeira. E o preço E mudou? o preço aumentou. O preço aumentou de tiraram 4 bis. É verdade? Diminuiu. E o preço... Não, brincadeira. Cara. Então é Morumbi. E aí tomou o gol no final o São Paulo, foi lá, o Rafael foi expulso, ganhou nos pênaltis o time do Atlético Paranaense e briga com o Corinthians hoje. Qual é a força do Corinthians em relação a jogar com o Atlético Paranaense o primeiro jogo lá na Arena da Baixada, que tem uma torcida incrível, vendeu todos os ingressos e vai ser difícil pro Corinthians. O Dorival que sabe disputar esse tipo de campeonato e o Corinthians que fica diferente nesse tipo de campeonato. O Corinthians e o retrospecto é muito favorável em relação a esse duelo contra o Atlético Paranaense. Para você ter uma ideia, nos últimos 12 jogos, o Atlético venceu apenas uma vez o Corinthians. Claro que teve o rebaixamento, não teve confronto aí o ano passado, mas o Corinthians, para mim, como Souza, eu concordo, eu acho que o Corinthians é favorito nesses 2 duelos. Eu acho que é aí que se tem que destacar o Dorival, porque o Dorival, inclusive nos últimos jogos, sem os seus principais jogadores, conseguiu achar soluções num Corinthians que quase não tinha soluções. Para a maioria dos treinadores não teria. Deixa eu só terminar para falar para você do Memphis Depay. O que você acredita? Bota o Memphis lá. Não, Os gols dele aí? Acho que não sei. O Memphis, sem sombra de dúvida, craque, é importante para o time do Corinthians. Vamos ver se ele vai sair jogando ou se ele vai começar no banco de reservas para depois ganhar aí espaço numa segunda etapa, enfim. Mas o cara pode ficar na reserva, também tem que jogar, irmão. Souza. Jogador bom tem que jogar, né? Eu penso que... Desculpa. O cara tá lá, viajou, tá lá, joga o cara meio tempo, aguentou meio tempo. Começa com ele. Começa com ele, irmão. Começa com ele. Lógico, pô. Já decide, já faz um 2-0, já encaminha você aí já, uma boa vaga. Você já mostra também pro adversário que o cara tá ali. A única coisa, craque, que eu fico meio assim com relação ao Corinthians é que quando a gente colocava o Corinthians como muito favorito, o Corinthians ele não correspondia. Teve um jogo na Arena, Corinthians e Bragantino, o Corinthians era favorito para ganhar a partida, o Corinthians não ganha do Bragantino, pelo contrário, perde o jogo. Eu não acho muito favorito, cara. Eu acho que o Corinthians, por estar na Série A, você coloca que o Atlético está na Série B, não tá. Mas é um jogo pareio, cara. Um time que tira o São Paulo nas oitavas de final aí, você tem que respeitar, ainda mais clube grande. Tá na segunda divisão, mas é clube grande, irmão. Tem estádio, é clube grande, tem torcida. Você pode ter um pouco de favoritismo, mas esse favoritismo muitas vezes não vai lá dentro. Qual a ideia do Memphis para você em relação a esse jogador que chega como ídolo lá, né? Pra mim o Guinegão é ídolo também, tem 2 gols, hein? Os 2 jogos, hein? Para o torcedor, para o Dorival, é um cara importantíssimo, né? Você tem um jogador como esse no mata-mata, no primeiro jogo, e as notícias que tinham que ele não voltaria nem para esse mata-mata, né? E você tê-lo nesse primeiro jogo já... que os donos da bola falou dele também, do Roberto. É o seguinte, ó, a informação que eu tenho, e é uma informação fortíssima, é que o Roberto já treinou hoje, a gente tem as imagens, e é bem capaz de ele estar no banco domingo contra o Palmeiras, lá na Neoquímica Arena, 6h30 da tarde. E esse cara é um monstro em relação àquilo que ele se dedica para voltar a jogar. E o Memphis, que voltou também. Parabéns ao Departamento Médico do Corinthians. Então, as informações são perfeitas, né? E você trouxe agora do Yuri Alberto, que vai estar no banco provavelmente no domingo. Isso é importante para o treinador. E principalmente quando os 3 estão juntos, dificilmente o Corinthians perde. Então você ter 3 jogadores, né, titulares, de qualidade, num mata-mata, isso para o torcedor e para o treinador é algo assim que nem se espera, né? Então, eu acredito que ele deve iniciar na reserva, porque o Dorival vai um time mais aguerrido, um time com mais marcação. Mas eu não penso assim, sabe por quê? Desculpa, cara. Se o Djalminha tivesse mais ou menos, eu boto Djalminha. Se o Alex tivesse mais ou menos, eu botava Alex. Eu, mais ou menos, no Corinthians, eu tinha que ficar. O Memphis tem que jogar, não tem que deixar o Roberto no banco também. Se o cara tem condição, vamos supor, o Corinthians tá perdendo o jogo, por que eu coloco ele no intervalo? Por que eu não boto? Então, o cara que é craque, que ele é diferente, o cara tem que jogar, irmão. O cara tem que ser titular. O cara tem que ser titular. Se eu fosse o treinador, eu usaria praticamente a sua opinião, mas eu acredito muito que o Dorival não vai fazer isso. Tanto que ele poupou o Garro nesse jogo e vai com um time mais de marcação, jogando por uma bola, tentando fazer um gol,
para tentar trazer um resultado importante para a despedida da Neoquímica Vamos Arena. lá. Porque Memphis Depay, né, como vocês já falaram por aí, é a grande novidade na lista de relacionados. Ele sofreu uma lesão na coxa no dia 6 de agosto contra o Palmeiras no Allianz Parque. A comissão técnica imaginava que ele ia demorar um pouco mais para voltar, né? A expectativa era de 30 dias, mas ele se recuperou em 20 dias, já estava treinando com bola na semana passada e ontem fez a última atividade no CT Joaquim Grava sem nenhuma restrição, então está à disposição. A grande dúvida é porque como o gramado aqui do estádio do Atlético é sintético, fica aquela questão para poder não agravar a situação. Então, tudo indica que Memphis Depay deve começar no banco de reservas, então Kaique e Guinegão devem ser ali os atacantes, né, lá na frente. Meio de campo pode ter modificações, né, porque Ranieri está suspenso, Carrídio e o Martínez no departamento médico. Ô Souza, em relação àquilo que a gente está falando, Decilo, fica com a gente aí, a Tati também, e Vinícius Batista, dá para entender também que aqueles 4 volantes que jogaram contra a equipe do Vasco, talvez o Dorival Júnior tenha esse pensamento também no jogo de hoje, Souza, Vinícius Batista e também meu querido Decilo, e depois já volto já com a Tati também. Eu acredito muito nisso, craque, que ele vai manter os 4 volantes. Ele perde um cara que é super importante, todo mundo fala do Memphis, do Yuri, do próprio Garro, mas ele perdeu um jogador super importante que é o Ranieri, que dá uma consistência à parte defensiva muito sólida ao time do Corinthians. É um cara que cresceu, chega no Corinthians, era um dos principais jogadores, deu uma caída de produção, voltou de novo e tem sido o principal jogador. Perde um jogador muito importante nesse setor. É muito difícil, porque ele não perdeu só o Carri, só o Ranieri. Não joga hoje. Carrijo, o Ranieri faz muita falta. Martins, Carrijo, ele perdeu os ele principais perdeu os jogadores. Principais jogadores. Então, por isso que eu acho que ele vai jogar com os 4 volantes ainda, né? Tem o problema do Garro, que não gosta de jogar em sintético. Charles Bidon, Maicon e Garro, pra mim. Guinegão, Kaique. E Kaique. Os 2 meninos rápidos no ataque, eu acho que de repente dá para explorar essa velocidade. Você faz um time compacto e usa a velocidade desses jovens aí. E a fase é boa, né? O Guinegão tá fazendo gol. 2 gols. Pois é, tá ganhando confiança e eu acho que o Dorival tá certo, cara. Pelo menos para começar o jogo. E quem jogou muita bola foi o Breno Bidon, irmão. O que o Breno Bidon jogou contra o Vasco. Ele joga muito, mas ele precisa mostrar mais daquilo que ele fez no jogo do Vasco. Aparecer, pegar a bola, esconder a bola, ir pra frente, jogar. Pra mim, ele nunca foi volante. Pra mim, é o 3º homem do meio campo. Ele não foi volante nem aqui, nem na China. Ele é 3º homem de volante. Ele é 3º homem. E quando coloca ele 3º homem, irmão, ele joga pra caramba. E mais à frente do gol. Mais do gol ofensivo do que o gol defensivo. Vinícius Batista, essa ideia é importante pra você, pra chamar a Tati? É uma ideia importante também, claro, tendo em vista todos os desfalques que o Dorival tem e também porque o esquema deu certo, né? Se não tivesse dado certo contra o Vasco, certamente o Dorival Júnior ia pensar numa outra estratégia, mas como deu certo, ele vai manter sim esse esquema e aí você também tem um arco e 2 flechas lá no ataque, né? Com o Garro e também com os 2 garotos, acho que o Corinthians ele ganha também bastante no contra-ataque, então eu espero muita transição rápida. O cara ganha uma fortuna aí para não jogar no grama sintética, meu. Tá louco? Você viu, o jogador de São Paulo machucou, alguém machucou o joelho em grama sintética? Só o Caleri. Mas onde foi? Foi lá no campo do Botafogo. Cara, mas é muito mais. Se você. Desculpa, cara. Os caras se machucam em qualquer gramado. Você machuca onde você quiser, cara. Você não tem esse negócio, não, cara. Né? A grama sintética hoje, pelo amor de Deus, a grama sintética do Palmeiras, do Atlético, a MRV, meu Deus do céu. Do Botafogo, outro nível hoje. Né? É brincadeira. Vamos lá. Ô Tati, você que tá aí em Curitiba, firme e forte, qual a ideia do Atlético Paranaense? O que a imprensa fala do Atlético Paranaense? Como é que eles enxergam isso? O que você pode falar para nós? Craque, só antes de eu dar esse destaque do Atlético Paranaense, o Martínez, né, que fraturou aqui essa partezinha aqui da mão, ele foi chamado, né, pela seleção da Venezuela. Isso causou uma certa estranheza internamente no Corinthians, porque se ele tá machucado não pode jogar no Corinthians, como é que ele pode jogar pela Venezuela, né? Então, tá rolando bastante esse papo por aqui. Mas vamos falar do Atlético Paranaense também, né? O técnico Odair Hellmann, que tá, assim, certamente sempre balançando, sempre pressionado por conta da campanha do Atlético na Série B, que não é nada boa.
bola. Agora não tem muitos atleticanos por aqui, mas tinha bastante torcedor do Atlético Paranaense por aqui, todo mundo muito confiante. A torcida esgotou os ingressos, expectativa de mais de 40 mil pessoas mais tarde por aqui. Inclusive os corintianos estão procurando ingressos até infiltrados, porque a parte do Corinthians, que é 4.200 ingressos, acabou muito rápido, todo mundo procurando por ingresso. O Odair Hellmann, ele vai contar com o volante Alan Ricardo, colombiano, que foi contratado recentemente, há cerca de uma semana. Ele é a novidade na lista de relacionados, mas ninguém conhece muito, não sabe como é que joga. E tem o desfalque do lateral esquerdo Esquivel, né? Ele que pode ser poupado por desgaste muscular. Esses são os destaques do Atlético Paranaense. Craque. Obrigado, Tati. Fica com Deus. Daqui a pouco estou chegando em Curitiba aí pra gente trabalhar firme e forte em relação a esse jogaço de bola. A gente tem uma matéria agora em relação ao Dorival Júnior, né? Da importância dele, você tem ele, Filipão, você tem o Marcelo também, que é ídolo do Cruzeiro, que foi 2 vezes campeão e 2 vezes vice. Marcelo Oliveira, né? Marcelo Oliveira. E Palmeiras também. Você tem o Mano, que tem 2 títulos da Copa do Brasil, se eu não estiver errado. São 3, o Mano. 3 títulos da Copa do Brasil, Mano, né? E a Copa do Brasil é muito diferente da época que eu jogava. Né? Não se dava tanta importância para isso. Hoje a Copa do Brasil é o que mais dá dinheiro. Pode falar, premiação Ricardo. gigante. Premiação O gigante que Filipão salva... é o único que tem 4 e o Dorival Júnior, Dorival e Mano tem 3. Senhoras e senhores, hoje temos no Corinthians o técnico mais copeiro dos últimos tempos, o senhor Dorival Júnior, né? Ele é o dono da especialidade aí de como vencer a Copa do Brasil. E você acha que o Corinthians vai priorizar e levantar o caneco da Copa do Brasil esse ano ainda, ou você acha que não? Eu leio todos os comentários aqui, vejo gente muito otimista, mas também vejo gente muito pessimista. Bora trocar uma ideia nos comentários, se posiciona aqui, usa o espaço abaixo para se posicionar, beleza? O Craque Neto revelou com exclusividade a data do retorno do Yuri Alberto. Para ser bem sincero, não tentaria apressar muito isso, por mais que eu sei que é um derby, mas hoje... Cara, eu pensaria mais na Copa do Brasil, tá? Quando você chega... Tá todo mundo colocando o Corinthians como favorito. Eu já não gosto disso, porque o Corinthians adora se complicar em jogo fácil, né? O Corinthians gosta de fazer desses jogos uma missão da vida. Então, cara, não sei, eu priorizaria o Yuri Alberto para a Copa do Brasil. Você vai abrir mão de ganhar o derby, de ganhar dos porcos? Não, não é isso, mano. A gente tá cansado de bater nos caras, sabe? O Abel, essa semana, deu uma entrevista aí, tentando abafar, diminuir o caso. Falando, eu prefiro ganhar título do que ganhar do Corinthians. A torcida dele tá mordida lá com ele, sabe? Não é que eu tô falando que eu prefiro a Copa do Brasil, mas o Corinthians tá cansado de bater já no Palmeiras, sabe? Já batemos no final do Paulista, já batemos e tiramos eles da Copa do Brasil. Vamos bater de novo aí, os caras vêm pressionados pra ganhar da gente aqui. Então o Corinthians, né, priorizaria, com certeza. Se o Yuri Alberto tiver condição de jogar, joga. Mas se não tiver, priorizaria pra gente levantar mais um caneco esse ano. Vai ser muito bom pro Corinthians ganhar 2 competições no ano. E também, lógico, a questão financeira da Copa do Brasil, que é bem gorda aí, ajudaria demais o time no quesito financeiro. Mas e você? Bora trocar uma ideia? Né? Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. É um grande prazer ter você aqui. Bora fazer desse canal uma verdadeira nação corintiana, beleza? Aqui eu posto tudo, hein? Pós-jogo, pré-jogo, tudo sobre o Timão. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fica ligado aí.